vamos continuar nossa revisão, fazermos alguns exercícios de séries de Fourier. Discutir a convergência da série de Fourier, a função periódica que resulta da série de Fourier e aquela identidade literária de Parseval que ela fornece em alguns casos. Vou fazer esse exercício e daí vou fazer um exercício muito curioso, que é achar a série de senos e a série de cossenos da função seno. É uma coisa bem interessante. Isso aqui é conta, só força bruta. Você olha para a função, está dentro das hipóteses do teorema de Fourier. A função é de classe C1 por partes, é limitada, os limites laterais são finitos, tudo que precisa para fazer série de Fourier está satisfeito. E aí tem uma série de Fourier. É sempre interessante olhar se a função é par ou ímpar antes de começar a fazer qualquer conta, para já saber se os coeficientes vão se comportar de um jeito ou de outro. Esta função não é nem par nem ímpar. Está definida no intervalo simétrico menos π até π. Então não tem que estendê-la de nenhum modo, não tem que fazer nada. É só fazer as contas. Então esse é um exercício típico de contas de integrais. Então é isso que nós temos que fazer. O A0, primeira conta. 1 sobre π, integral de menos π a mais π, da função. É claro que como a função é nula de menos π a 0, só vamos fazer as integrais sempre de 0 a π. O que nem facilita nem complica. Porque a primitivação é a mesma e são dois extremos, não é porque o extremo é 0 que as contas ficam mais fáceis. Então isso é igual a 1 sobre π, integral de 0 a π, de 1 mais x dx. Você pode fazer essa conta com primitiva, teorema fundamental do cálculo, ou é a área debaixo daquele segmento. Vou fazer com geometria plana, bem simples, né? É a área deste trapézio. Quem quiser fazer com a área do trapézio, base maior é 1 mais π, desculpa, é π, é 1 mais π. Isso aqui é 1 mais π. Né? 1 mais π, 1, então dá 2 mais π, dividido por 2 dá 1 mais π sobre 2 e vezes a altura, que é π. Então essa área isso tudo é 1 sobre π, vezes a área, ou se você preferir, você faz a integral. X mais x2 sobre 2 de 0 a π. Pode fazer a área do trapézio ou a primitiva. Então, este π cancela com este π, dá 1. E este π cancela com esse π, fica π sobre 2. Então, o A0 é 1 mais π sobre 2. Os demais ANs. Esta é a fórmula geral para os ANs. 1 sobre π, integral de menos π a π, f de x, cosseno de nx dx. Que para o nosso exemplo, 1 sobre π, integral de 0 a π, de 1 mais x, cosseno de nx dx. Esse parênteses é desnecessário. Como você vai fazer a integral, fica a seu critério. Se quiser trabalhar isso como uma única função, chamar de U e usar a integração por partes, ou se quiser separar em duas integrais, questão de como você se sente mais confortável fazendo integrais. Isso aqui é só conta. 1 sobre π, integral de 0 a π de cosseno de nx dx, mais 1 sobre π, integral de 0 a π de x, cosseno de nx dx. Separei em duas integrais, é uma possibilidade. Podia fazer tudo numa vez só. Isso aqui, 1 sobre π, cosseno de nx, a primitiva é seno de nx sobre n
de 0 a π. E isso a gente integra por partes. Eu chamo x de u, du é dx, e eu tomo como sendo dv o cosseno de nx dx, e aí o v é igual a seno de nx sobre n. Então, mais essa integral, os meus ANs ficam. Esse pedaço dá zero, porque seno de nπ e seno de zero são sempre zero. Então sobra só o pedaço que está sendo integrado por partes. 1 sobre π. A integral estava a integral de u dv, então fica uv x seno de nx sobre n de 0 a π, menos da integração por partes, integral de 0 a π. Se era u dv, agora é v du, seno de nx sobre n dx. De novo, esse seno de nπ, seno de zero dá tudo zero. Então é só essa integral. A n é 1 sobre π, primitiva de menos seno de nx sobre n, que é cosseno de nx sobre n2 de 0 a π. Derivada do cosseno é menos o seno, e pela regra da cadeia aparece um n, cancela com n2 e sobra um n no denominador. Um sobre π, 1 sobre n2π, cosseno de nπ menos cosseno de zero. Cosseno de zero é sempre 1, e isso pode ser 1 ou menos 1 de acordo com a paridade do n. Quando n é par, isso aqui dá 1, cancela, dá 0. Quando n é ímpar, isso dá menos 1, com esse outro menos 1, fica menos 2. Então, o AN, finalmente, é igual a 0 para n par e menos 2 sobre π n quadrado para n ímpar. Tudo bem, turma? Só conta, né? Então, eu vou guardar esses resultados aqui, porque eu preciso de espaço para continuar fazendo contas. O A0 é 1 mais π sobre 2. Os demais ANs são 0 para n par e menos 2 sobre n quadrado π para n ímpar. Vamos em frente. BNs. BNs, 1 sobre π, integral de 0 a π. A priori é de menos π a π dá f de x vezes o seno de nx dx. Só que levando em conta que a função é nula, de menos π a 0, a integral de 0 a π, de 1 mais x seno, então de seno nx mais x seno de nx dx. São essas soma dessas duas integrais, integral de 0 a π. Integral de 0 a π do seno e do x vezes seno, seno de nx. Primitiva do seno, menos cosseno de nx de 0 a π.
primitiva de seno de nx é menos cosseno de nx sobre n. E aqui aparece uma integração por partes. U igual a x du dx, dv seno de nx dx. Então, v é menos cosseno de nx sobre n. Integração por partes, aparece uv, então menos x cosseno de nx sobre n de 0 a π, menos da integração por partes, integral de 0 a π, era u dv, agora fica v du. A função é menos cosseno, fica mais cosseno de nx sobre n dx. Bn é igual a 1 sobre π, menos cosseno de nπ, menos da função, menos do extremo inferior de integração, mais cosseno de 0 sobre n, menos π cosseno de nπ sobre n, e coloco no lugar do x o extremo superior de integração π, e quando eu coloco o extremo inferior de integração 0, dá 0. E mais primitiva de cosseno de nx, que é seno de nx sobre n2, de 0 a π. Esse último termo dá tudo 0, porque o seno de nπ e o seno de 0 dá 0. Isso leva à seguinte conclusão final. Os BNs são iguais. Tem uma diferença para n par e para n ímpar. Para n par, o cosseno de nπ fica mais 1, com esse menos, menos 1, com o 1 do cosseno de 0 fica 0. Então, esse termo dá 0 para n par. Esse outro, não. Então, para n par, eu tenho π cosseno de nπ sobre n quadrado. Não, sobre n. Isso quando n é par. Mas quando n é par, cosseno de nπ é 1. Então fica simplesmente menos π sobre n quando n é par. Esse dá 1, tem um menos ali na frente, tudo fica menos π sobre n para n par. Oi? Tenho 1 sobre π fora, sim. Então cancela o π. Você tem toda a razão. Menos 1 sobre n, cancela o π. Por causa desse π, 1 sobre π que está fora. Obrigado. Esse 1 sobre π que está fora, cancela esse π. E o cosseno de nπ fica 1, fica menos 1 sobre n. Exatamente. E para n ímpar, o cosseno de nπ fica menos 1. Com esse menos fica mais 1. Com o cosseno de 0, que é 1, fica 2 sobre n. E tenho 1 sobre π. Então fica 2 sobre πn, esse primeiro pedaço. E aí, para n ímpar, o cosseno de nπ fica menos 1. Com esse menos fica mais. π sobre n, o π cancela, mais 1 sobre n. Vocês podem colocar o 1 sobre n em evidência. E aí fica 2 sobre π mais 1.
Então a série fica uma série com muitos termos. Agora eu vou escrever a série de Fourier da função f com a qual eu comecei. Então, a série de Fourier da função, vocês se lembram que é dada pela fórmula A0 sobre 2, soma com n de 1 a infinito, AN cosseno de nx, é a parte par da função, mais BN seno de nx. No nosso exemplo, o que resultou? Resultou essa fórmula enorme que eu vou escrever agora. A série de Fourier é A0 sobre 2, meio mais π sobre 4, porque é o A0 dividido por 2. Aí eu vou escrever separadamente cada pedaço, porque o AN e o BN são completamente diferentes. Então eu vou escrever o pedaço dos ANs. Lembre que os coeficientes são sempre pares. Então esse N que está aqui sempre vai ser um número par. Eu vou escrever esse pedaço do seguinte jeito: soma N de 1 a infinito. Então olha que se eu pegar N de 1 a infinito, eu estou pegando N pares e ímpares. Mas eu quero que só sobre coeficiente par multiplicando o cosseno. Então aqui tem um menos 2 que eu posso colocar aqui na frente. Tem um π que eu também posso colocar aqui na frente. Acho que eu vou mudar, passar para lousas do lado de cá. Então fica mais menos 2 sobre π, que é uma constante, soma para n de 1 a infinito. Agora eu vou ter cosseno de 2nx. Por que eu coloquei 2n? Porque só tem que ter coeficientes pares. Eu faço n de 1 a infinito, mas os coeficientes ficam só os pares. Quando n é 1 eu tenho 2, quando n é 2 eu tenho 4, assim por diante. Fala. Tem alguma outra coisa errada? Nossa, pensei que você iria falar não? Tá bom, desculpa. Oi. São os ímpares, são. Eu continuo distraído. 2n mais 1. E aí eu começo com 0. Para começar com 1. Para que o primeiro seja 1, eu ponho 0. Depois vai ser o 3. 2n mais 1, x. Se não usar n, só tem os ímpares. Sobre 2n mais 1 ao quadrado. Então vamos olhar com cuidado se não tem nada de esquecido. Menos 2 sobre π é uma constante que eu posso pôr na frente da série, porque todos os ANs têm a mesma constante. Então eu posso pôr essa constante em evidência na frente da série. Aí o coeficiente AN, além do menos 2 sobre π, ele é o inverso do quadrado. Só que só para os ímpares. Para os pares ele é 0, não tem que aparecer par, só tem que aparecer ímpar. Então ele é 1 sobre 2n mais 1 ao quadrado. Se eu começar com n igual a 0, começa com n igual a 1, os ímpares. E o cosseno é do ímpar x. Aí mais. Agora vem o pedaço dos BNs para os senos. Para n par, eu tenho que ter, o coeficiente é menos 1 sobre n. Então eu tenho um pedaço com os senos pares. Vou colocar menos, soma, seno, são os pares agora, 2nx sobre 2n, n de 1 a infinito. Pedaço de senos e todos eles pares. Coeficiente par dividido por par. E mais um último pedaço, que são esses coeficientes quando o n é ímpar. O 2 sobre π mais 1 é constante, eu posso colocar na frente. Multiplicado pela série
seno de 2n mais 1x sobre 2n mais 1, não está ao quadrado, com n de 0 a infinito. Essa expressão inteira é a série de Fourier. Tenho a zero, tenho a parte em cossenos e tenho a parte em senos que eu escrevi separadamente, um pedaço para os coeficientes pares, um pedaço para os coeficientes ímpares. Fale. Estava pensando se não pode não fazer essa separação de par e ímpar e colocar direto o resultado do seu texto disso nas somatórias? O que você quer dizer com o resultado? Assim, antes de você separar em pares e ímpares, se eu tenho um resultado maior. Algo desse tipo assim? Sim. É isso aqui que você está pensando? Sim. Tá, não está errado. Colocar direto nas somatórias era... Isso, não está errado, mas ele não está na forma mais simplificada numericamente. Não é que está errado. É como, lembra aqueles exercícios de álgebra do ensino fundamental e médio, que você fazia umas expressões algébricas e chegava numa resposta que não estava simplificada? Não é errado, né? Mas também não é a resposta esperada. Ninguém espera que você dê como uma resposta algo assim, né? Digamos, está certa a resposta, mas não é a resposta esperada. O autor da questão espera que você simplifique a raiz, some com o 2, simplifique com o 4 e diga que a resposta é 3 meios. É só isso, não é errado. Fale. Por que tem horas que a gente coloca menos 1 elevado a n e o sinal fica alternando? Por quê? A pergunta é por que às vezes aparece alternância e às vezes não? Depende do que acontece aqui, nessa fase preliminar, aqui, um pouco antes de chegar na resposta final do coeficiente. Se por um acaso eu tivesse chegado na seguinte resposta, isso se comporta de maneira diferente desse. Esse, no par e no ímpar, não deu uma resposta final com valores trocados, com sinais trocados. Obtive respostas finais diferentes. Agora imagine que a minha resposta final chegasse aqui. Aí para o n par dava 1, para o n ímpar dava menos 1. Aí eu chegava numa resposta alternada. Mais 1, menos 1. Aí eu usaria menos 1 elevado a. Se eu chegasse nessa resposta, aí a minha resposta seria 1 sobre n2 para n par, menos 1 sobre n2 para n ímpar. Aí de forma natural eu chegaria numa resposta que é parte com sinal de mais, parte com sinal de menos. Aí eu usaria alternância.